Glória a Deus. Gostaria de dar apenas uma aberturinha. Estamos fazendo a filmagem pelo celular hoje. Nós viemos diretamente de São Paulo, não foi possível trazer os notebooks, toda a aparelhagem, por isso não teremos hoje o projetor multimídia, os notebooks com versículos, mas nós temos o celular. Você não vai ficar sem essa palavra de hoje. Você também que vai ouvir depois, muitas pessoas assistem ao culto, às mensagens, depois do culto realizado, ou seja, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. E você não vai ficar sem essa palavra abençoadora sobre a sua vida hoje. Então nós estamos aqui, o Mateus está aqui segurando o celular para ele não tremer. Mateus? Daqui a pouco o Mateus vai falar, vai rápido, eu estou aguentando. É verdade. Deus a tua capacidade, Mateus. Hoje vai começar a ficar assim, mas você é firme como a rocha. Amém. Então vamos para a palavra. Título da mensagem hoje, eu não vou olhar para trás do telão não, hein? Qual é o seu valor? Você sabe? Hoje, quarta-feira, 6 de junho de 2012. Diz assim em Mateus 12:1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Que palavra! Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Teu nome não nos faz perder a direção. Por isso estamos aqui esta noite, para ouvir. Não de um homem, não de um programa, não de pessoas que não têm nada a ver com o seu evangelho, não. Nós estamos aqui para ouvir de ti. Como eu disse há pouco, uma palavra que traz bênçãos sobre bênçãos. Ou seja, o conhecimento pela revelação daquilo que o Senhor vai manifestar nessa noite. E tudo fazemos, Pai, para honrá-lo. Por isso nós já começamos, quando nos dirigimos para cá, arrastando esse corpo de carne, que por vezes está cansado, desanimado, ou observando situações que não é para serem observadas. E aí chegamos até aqui. E aqui o Senhor nos trata. Nos pega pelas mãos, nos coloca no colo. Muito obrigado, Jesus, por esse carinho, por esse amor, por essa ternura. Muito obrigado. Amém. Os que assim creem, digam aleluia. 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 Deus, Senhor, ainda está de paz. Glória a Deus. Então, como eu li aqui em Mateus 12:1, Obrigado, Ministra. Glória a Deus pela sua vida também, sempre disposta, tá? Muito obrigado. Então, diz assim no versículo 1 de Mateus 12. Por aquele tempo, em dia de sábado. Por que em dia de sábado? Já já a gente vai ver. Passou Jesus pela seara. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. 2. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é legal, o que não é permitido fazer em dia de sábado. Olha os acusadores. Eles estavam vendo ali uma situação, e a situação do judeu era qual? Em dia de sábado não se faz nada, ou praticamente nada. Então eles apontaram, Eles não quiseram saber que os discípulos de Jesus estavam com fome. Não. Eles apontaram a lei. Sábado não é para você fazer nada e você está pegando as espigas na seara e está comendo. Isso não é permitido. Não é permitido por quê? Não é permitido porque foi dado um mandamento que deveriam guardar o sábado. Então até hoje se guarda o sábado erroneamente. E Jesus vai mostrar isso esta noite. Na hora que os fariseus falam assim, não é lícito, não é permitido, não é legal, não é saudável que vocês façam isso em dia de sábado. Não façam o quê? Jesus estava ali pegando os discípulos,
espigas de milho, havia fome. Deixa-se morrer a criatura de Deus em função de uma determinação, e de uma determinação interpretada de uma forma errada. Se ainda tivesse interpretado a situação de uma forma correta, interpretando segundo o Espírito, e não segundo a lei escrita, né? A palavra de Deus já diz que a letra mata. Que letra? A lei de Moisés. A gente precisa entender o que o Espírito está dizendo e o que o Espírito vai falar nessa noite para que entendamos. Isaías 58, 13. Aí vem Deus e vai começar já a descortinar para nós o que significa essa coisa de sábado, o que significam essas coisas escritas e determinadas pelos homens, não o sábado como mandamento para o povo judeu, que não é para nós. Não é para nós. Tudo que está no Velho Testamento tem que estar confirmado pós-cruz de Cristo. Amados, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia deve ser seguida, mas a Bíblia foi escrita, foi mandada pelo Senhor Jesus para dois povos, em determinados tempos específicos. Nós precisamos entender isso. Senão, você vai lá ler na Bíblia, né? Não pode cortar o cabelo, aí você vai ter que deixar o seu cabelo comprido o resto da vida. Para quem que foi escrito isso? Eu preciso entender. Foi confirmado lá, depois que Cristo morreu, pelas cartas de Paulo, as epístolas de Paulo? Se foi, é para nós também, não é só para judeu. Se não foi, é para o judeu e não é para nós. Mas, pastor, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas é para um povo específico. E eu vou explicar isso com respeito ao sábado. Jesus, quando foi para o Monte Sinai, deu 10 mandamentos e deu 613 ordenanças, decretos, mandamentos, né? Além dos 10, que são princípios de vida. São princípios de vida para nós, a nossa Constituição do Brasil, inclusive. É princípio de vida para a Constituição do americano. Sabia disso? Que os 10 mandamentos são princípios de vida para o povo americano dos Estados Unidos? Mas foi confirmado na graça de Deus com as cartas de Paulo. Todos os mandamentos foram, todos, exceto o sábado. Então, se você tentar procurar, tentar achar na graça de Deus um mandamento que confirme o sábado como mandamento de Deus entregue no Monte Sinai, amém, vamos guardar o sábado, mas você não vai encontrar. Estudiosos já fizeram isso por mim e por você. E o Espírito Santo, na hora que você lê a Bíblia, também te mostra isso, que não há confirmação. Então, tudo aquilo que é bom e é confirmado na graça é para nós. Tudo aquilo que é bom para o judeu, mas não está confirmado na graça, não é para nós. A gente precisa entender isso. Tudo que é uma ordenança, ou seja, um mandamento, não dos 10, né, mas um mandamento ali como decreto, como preceito, que foi dado ao judeu para fazer, mas não foi confirmado lá no apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo, não é para nós. Certo? A gente precisa entender isso. Na graça, não estou falando nem nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente precisa entender perfeitamente isso. Senão a gente vai começar a fazer coisa que está lá para o judeu e não é para nós. Por isso que nós, e eu falei isso no sábado, temos uma sociedade judaica cristã. O que significa isso? É judaísmo misturado com cristianismo. Aí dá um monte de coisa que a gente entende. Quer ver um deles? Batismo de criança. Pegaram o batismo do judeu, pegaram a criança dos católicos, juntaram os dois e virou batismo de criança. Nem existe na Bíblia Sagrada uma sequer passagem que fala de batismo de criança. Não existe. Pode ler, pode estudar a Bíblia do início ao fim, você não vai encontrar. Agora, vai encontrar batismo de judeu? Vai. Mas é para nós? Não é para nós, porque não foi ratificado, ou seja, não foi confirmado nas cartas de Paulo dadas por Jesus Cristo no terceiro céu para ele, para passar para nós. Não foi. E assim tem, amados, um monte de coisa. Eu brinquei no sábado, né? Falei assim, quer dizer, então quando é bom é para nós, quando não é, tira. Não é bem assim. Aliás, né? Esse não é bem assim, da pessoa como, coisa boa, sabe? Coisa não é. Ou seja, está lá e está nas cartas de Paulo? Amém. Não, está lá, mas não está na carta de Paulo? Tira fora da sua vida. Por quê? Porque Jesus já pagou todos os sacrifícios oriundos da lei.
E a lei tinha maldição, condenação, acusação. E se Jesus foi para a cruz, no meu e no teu lugar, para que toda acusação, condenação, morte deixasse de existir, por que eu vou aceitar coisas de lá de trás? Maldição hereditária entra nisso. Né, ministro? Lembra? Comentou? Maldição hereditária entra nisso. Há crentes que creem, amados, na maldição hereditária. Gálatas 3, capítulo inteiro, se você ler, você vai ver ali com todas as letras, várias vezes, o apóstolo Paulo falando, né, por intermédio do que Jesus tinha passado para ele, dizendo que ele se fez maldito. Vamos ver isso. Não estava aqui no escrito, mas para a gente... Abra aí, Gálatas 3, 10, se não me falha a memória. Vamos lá. Gálatas aqui, 3... É isso mesmo. 10, Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, olha aí, ó, todos são quantos? Todos. Quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, ó. Depois dizem que a gente que inventou essa lei aqui que está na Bíblia. Não é, essa lei aqui é a lei de Moisés, amados. Se a gente não cumpre as 603 ordenanças, nós estamos debaixo não mais de Jesus, como eu li no início. Eu quero estar debaixo das asas de Jesus, mas aí eu faço um pouquinho de salzinho para trás, faço um pouquinho de montinho, um pouquinho de correntinho, um pouquinho de campanhazinha, um pouquinho de jejumzinho, um pouquinho de introdução na minha vida. Eu profano a cruz de Cristo. Eu estou dizendo explicitamente, Senhor, o Senhor foi para a cruz em vão. O Senhor foi para a cruz sem importância nenhuma. O Senhor foi para a cruz e não houve nada de resgate da minha vida, ou de quem está fazendo isso. E é evidente que pela lei ninguém é justificado, ninguém é salvo diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Aí depois no 13, Cristo nos resgatou, não foi uma pessoa, não foi uma entidade, não foi uma pessoa poderosa, não, foi Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, ou seja, ele se fez, ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, e ele foi numa cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé naquilo que eu creio, né? O Espírito, Jesus com a letra maiúscula, está aí na sua Bíblia, Espírito com a letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus, prometido. Pronto! Não é um pastor que está inventando, não é alguém que não é Cristo vivo que inventou, não, está na Bíblia, gente. Ele precisa crer só nele. E aí, Isaías 58, 13, você deixou o dedinho lá, né? Diz, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Pode ver que Deus aqui, por meio de Isaías, está dizendo assim, eu quero uma conduta do meu filho no dia de sábado. Mas isso aqui é para o judeu, tá? Mas eu estou mostrando que não é para você deixar de fazer tudo no sábado. Ah, e o pôr do sol do sábado, né? Como alguns aqui no Brasil fazem, algumas, né, denominações, eu não estou aqui criticando nenhuma delas, mas faz por ignorância. Ou seja, ignorância de entendimento da Bíblia Sagrada, que é para um povo específico, é o povo judeu, é o povo israelense da época. A gente precisa entender isso, porque senão fica com cara de santidade. Não, né? O sol se pôs na sexta-feira, com todo respeito, amados. Pronto, fechou, não faço mais nada. Não, Deus está querendo que você seja uma pessoa de honra, uma pessoa que tenha palavras saudáveis na boca, né? Guarde um preceito que era de Deus, mas o judeu, não você, não eu. Amém? Amém. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, eu não vou me antecipar, mas Deus tem um motivo para estar trazendo essa palavra hoje, tá? 3. Mas Jesus lhes disse, Mateus 12, 3. Mas Jesus lhes disse, para os fariseus aí, né? Que estavam ali arguindo ele.
como é que o senhor dá espiga? Como é que o senhor alimenta aí as pessoas num dia de sábado, né? Não está escrito lá na lei. Olha como o diabo é, amados. Às vezes ele pega a Bíblia e acusa o crente está com o coração puro, está com uma postura saudável, está com amor no coração, vai fazer uma coisa. Como que você vai fazer? Não está escrito que não é para fazer. Lembra do diabão quando levou Jesus para o deserto? Se lança daqui, olha, todo esse reino não é para você, e tal. E Jesus dizia assim, por isso que é importante você estudar a Bíblia, por isso que é importante você vir aos cultos, por isso que é importante você estar antenado, sintonizado com a palavra, porque vai sempre chegar alguém que plantar e falar, você não é crente? Não diz lá que você vive por cabeça, que você não passa fome, não vai mendigar o pão lá, não está escrito? Aí você tem que logo sacar da palavra, não está escrito também, lembra dos legislados? Se você é crente, por que você passa fome? Porque não só de... Então você tem que enquadrar. A pessoa vem e fala assim, você não é cristão? Você vai na igreja, não dizima? Cadê a sua vida? Cadê a sua prosperidade? Cadê? Aí você tem que ter a palavra na boca, mas eu sou abençoado, porque eu não vivo por aquilo que eu ando, eu vivo por fé. Por mais que o mundo esteja aí perdido, eu sei onde eu vou morar no paraíso. Essa vida aqui é muito momentânea, é muito passageira. Eu não me guio pelas coisas que eu pego, pelas coisas que eu apalpo. Eu vivo por aquele Jesus que a hora que eu quiser eu falo com ele, se derrama comigo e eu com ele, essa intimidade, essa estreiteza. Vá falando e a pessoa vai ficando... Ela fica, porque ela não admite ser enquadrada, porque ela não crê em nada. E se ela crê em alguma coisa, não tem fundamento, não tem firmeza. Você é o contrário, você tem que ter isso. Por quê? Porque você é feitura de Deus, você é criatura de Deus, você tem valor. Amém. Amém. Aí no 3, mas Jesus não esses, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, aí Jesus vai comparar, amados. Vocês querem dizer que está calcado na palavra, né? Que eu não posso dar de comer para quem eu quero? Aí Jesus falou assim, vocês não sabem o que está escrito lá? Que Davi deu de comer, Davi foi para o santuário, pegou um pão que estava consagrado, era um pão que só os consagrados na época, né? Podiam lá mexer naquele pão santíssimo. E Davi pegou aquele pão e deu para as pessoas que estavam com fome. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que ele fez exatamente a mesma coisa. Para poder calar aqui esses fariseus, né? 4. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer. Então ele enquadra igualzinho, empatou. Porque os fariseus também falaram, olha, não era lícito eles comerem as espigas e comeram. Aí Jesus fala assim, está vendo lá atrás Davi? Davi fez a mesma coisa com o pão santíssimo, entrou na casa de Deus, era um pão preparado para a proposição, e ele foi lá e pegou o pão. Também não era lícito nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então, Jesus está falando assim, esse pão era exclusivo do sacerdócio, é um pão santo, um pão consagrado. E eles comeram. E aí, o que vocês têm a me dizer, fariseus? Sim. Ou não lestes na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E quando Jesus diz assim, aqui está quem é maior que o templo, ele não estava só se referindo a ele, Jesus. Primeiro ele diz assim, vem aqui, fariseus, não foram vocês aí que estão me dizendo, me acusando, me condenando? Chega mais, Davi comeu, deu por aqueles que tinham fome. E quer saber de mais uma coisinha? Os próprios sacerdotes não observaram a lei, não cumpriram a lei, não obedeceram a lei, foram lá e comeram, violaram o sábado também. Por quê? Porque quem é autoridade pode, quem não é não pode? Para Jesus não tem essa coisinha de ser assim com o rei, com o governador, com o deputado, com o delegado, não. Ele vem aqui e enquadra mesmo. Não tem canelinha, não tem jeitinho, não tem o que pode mais ou pode menos. Aquele que anda cheio de ouro, pulseira e tal, senta aqui, o outro, chinelinho de dedo, a baiana saindo a borrachinha, senta lá no fundo. Não existe isso para Jesus, gente.
Esse é o Deus que nós queremos e o Deus que nós confiamos. Por mais que te humilhe, por mais que te coloque você para trás, por mais que você diga que você é pobre, por mais que diga que você não é para você estar entre as pessoas que têm importância, Jesus não diz isso. Jesus diz, você é meu filho, você tem valor. Não é uma regra que até eu mesmo fiz e os homens deturparam essa regra, esse mandamento de guardar o sábado. Não era para isso que era para guardar o sábado. Porque nós que somos, gentios predestinados, nós guardamos um dia para o Senhor também. A questão não está em guardar um dia, santificar um dia, observar um dia. Não está nisso. Não, porque nós guardamos o domingo. Não é verdade? Nós não falamos que o domingo é o dia do Senhor, assim como o judeu fala que o shabatum deles, o descanso, é o sábado. Só que misturaram tudo. Começaram a fazer lei para si mesmos. Não tem isso na lei de Deus, no coração de Deus não existe. E aí Jesus enquadra bonito. Para todo mundo calar a boca, todo mundo ficar quietinho, ficar assim, olhando para ele. Porque ele conhece o coração de cada um com quem ele está falando. E a gente precisa entender isso. Então ele fala, Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E aí Jesus fala dele e fala de quem está ali também. Porque quem é maior do que o templo? O Espírito é maior do que o templo. Amém. E o Espírito de Jesus, amados, marca bem isso, hein? Por favor. O Espírito de Jesus. Tá? O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Está nele, porque é ele, e está em nós. Olha, por isso o título da mensagem hoje. Você sabe qual é o seu valor? Você tem um valor, você sabe qual é? E eu continuo. 1 Coríntios 3,16, para você saber dessa verdade. Não sabeis que sois, agora, Paulo falando para você e para mim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, na Bíblia fala acho que 2 ou 3 vezes sobre Espírito de Jesus. É o mesmo aqui, tá? Espírito de Deus. Habita em vós, habita, mora, reside, faz habitação, tá? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Amados, olha, a gente precisa ter atenção quando nós lemos. E o Espírito falar conosco, como está falando agora. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você sabia que você é uma pessoa sagrada? Amados, por mais que erremos, por mais que pequemos, por mais que transgridamos, por mais que viajemos na maionese, olha, não importa o que você faça, diante de Deus não importa mesmo, eu não estou sendo radical não importa. Você não vai perder essa condição de ser sagrado. Ninguém aqui perde essa condição. Pastor, se Deus soubesse o que eu já fiz, é passado. Eu já fiz. Um dia você teve um encontro com Jesus Cristo e Deus se tornou sagrado. Foi o dia em que você recebeu o seu Espírito em você, confirmado, selado. E aí ele continua no 1 Coríntios 6,9 agora, hein? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do... Agora ele fala Espírito Santo, é o mesmo, Espírito de Deus, Espírito Santo, tá? O mesmo Paulo, a mesma carta de Coríntios, tá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus te emprestou. Amados, isso é tremendo. Pensa bem. O privilégio que Deus, a honra que Deus te deu, na hora que falou assim, eu estou tirando o Espírito, que é parte de mim, mas ele é pleno. Quando Deus diz parte de mim, ele está querendo dizer, não é que eu estou interpretando Deus, não, é para que a gente entenda. Que é o próprio Espírito que é dele, ele empresta. No momento que você é concebido, Deus
Coloca ali um espírito que um dia vai reconhecê-lo, envolto numa carne, ou masculina, ou feminina, que vai se manifestar o dia de ouvir o Pai, vai falar assim, Pai, estou aqui. E é nesse dia, a partir desse dia, em que Deus vai manifestar o seu amor para com a sua vida. Essa graça já era antes, porque Deus já tinha isso determinado antes, né? Tá? Aí, voltamos para Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa, ó, eu estou voltando para Mateus, hein? Você viu que eu passei aqui pelas cartas de Paulo em 1 Coríntios. Mateus 12:7, a gente está continuando aquela historinha dos fariseus lá. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Aí em Oséias 6:6 fala a mesmíssima coisa, tá? Tanto em Mateus como em Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, ó, novamente, né? O que é essa misericórdia? É graça, é amor, é favor. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais que holocaustos. O que Deus está dizendo? Para de se sacrificar, para de querer entregar coisas para mim. Eu não quero o seu sacrifício, não quero coisas, eu quero você, meu filho. Porque você é meu filho. Você é que tem valor. E você precisa saber qual é o valor que você tem. Chega, mas olha, deixa eu abrir um parênteses. Durante muito tempo no Brasil, e talvez seja por isso que eu era assim, um pouquinho avesso a protestante, se mudou o crente no Brasil, né? O crente ele precisava ter um saião, ele precisava ter um cabelão, ele precisava ter a sobrancelha de saturana, precisava ter o samambaia embaixo do braço, né? Guardava aqui todo o respeito, né? Brincadeira saudável e tal, né? Numa boa. Mas também veio, como protestante, o rótulo de ignorante. Também veio. Porque na hora que se falava de um crente, se falava, esse cara é burro. Ih, é um alienado. É um fanático. Olha quantas coisas, mas eu ouvi isso quando não era crente. Eu falei, eu não queria ser um alienado? Não. Se falava muito assim, vai parar de viver, que agora não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu falei, mas eu quero fazer tudo isso. Aí eu olhava para tudo isso e olhava para as coisas de crente. Eu falei, não, de jeito nenhum. Então, o crente tinha que viver mais dentro da igreja do que fora. Gente, basta um culto por semana, 2 cultos por semana. Deus vem aqui e te brinda com uma palavra que é um banquete para a semana inteira, se for o caso. Um mês até se for o caso, dependendo de como você vai reter a palavra. Para dar frutos, né? A palavra, a semente lançada no teu coração fértil, ela dá muitos frutos, multiplicar os frutos. E aí a gente estagna a nossa vida, nós paralisamos a nossa vida. Porque a gente começa a ter medo, não é respeito, reverência, temor de Deus, não. A gente passa a ter medo de Deus. Porque, eu não vou estar na casa de Deus, eu não vou louvar, eu não vou cantar, eu não vou ensaiar, eu não vou isso, não vou aquilo. E a sua vida fica paralítica. Ela não anda do jeito que ela deveria andar. Aí você não investe mais na sua educação, você não investe mais no seu figurino, nas roupas que você gosta. Aí tem que usar algumas roupas assim, digamos, umas cores meio sóbrias, para não dizer cafona. E aí você fica um crente feliz. Você acha que Deus ia ter isso para mim, para você? Miriam tocando tamborim quando ficou feliz, os irmãos, os filhos de Noé, Sem, Jafé, pulando de alegria quando chegaram em terra firme, Davi, com a sua harpa maravilhosa, acalmava a saúde da sua ira e da sua loucura. Quantos e quantos não tocavam harpas, saltérios, hinos e canções? Ou você acha que isso daí não agradava o coração de Deus? Roupas, Jesus Cristo, era o Armani que Armani, não dá nem para comparar com Jesus Cristo, meu Deus do céu, linho fino, grosso, andava no deserto, não transpirava, andava no frio, aquecia. Que roupa maravilhosa, bastava jogar uma faca na praia e pronto, já estava vestido. Eu fico imaginando Jesus indo para o banheiro, rapidinho, e volta rapidinho. Uma vestimenta prática, dinâmica, um desenho perfeito, um caimento impecável.
E a gente não nota essas coisas, amados, na Bíblia Sagrada. E a gente começa a ter tanto ranço, tanto peso, tanta coisa que deixa a gente com o pé fincado no chão como se fosse uma raiz onde a gente não pode se movimentar, a gente quer sair para um lado, sair para o outro. Não, eu tenho medo. Líderes espirituais não vão nem entrar nesse campo. É para você entrar dentro de uma igreja, você ouvir uma palavra de Deus, não do líder, e sentir o amor manifestado, a fragrância do bom perfume de Cristo exalando pelos poros do pastor, não é pessoa, né? Mas das ovelhas. E a gente sai pior do que entrou. Não pode, tem alguma coisa errada. Estão entregando holocausto, estão entregando sacrifício. E Deus diz, eu não quero nada disso, eu quero misericórdia, gente, eu quero graça, eu quero amor, eu quero companheirismo, eu quero amizade, eu quero alguém doando, alguém se entregando. É isso que eu quero. E tem um povo que está dormindo. Mas eu não quero dormir, gente, eu não quero dormir. Não quero. 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, para de ficar me colocando num cantinho de uma parede, disse Jesus aqui. Eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor da semana inteira, eu sou o Senhor da sua existência, eu sou o Senhor que faz chover, faz o sol, eu paraliso a lua. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, bem entendo, da forma como eu quero. E chega. Fariseus. 10. Achava-se ali um homem que tinha das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, gentalha, que não sabe querer acusar Jesus. Gente, é no mesmo capítulo de Mateus. Jesus já tinha enquadrado, já tinha falado para eles ficarem quietos. E ainda continua aqui, arguindo Deus, né? Com o intuito de acusá-lo. Perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Eu já não estava lá, já me levava tudo chapuletada, porque Jesus tinha alimentado as pessoas que estavam com fome. Agora Jesus pega e cura uma pessoa. É lícito, é legal também curar? Quer dizer, já, tudo bem, mas entendemos, pode comer. Pode comer. Agora, curar também, Senhor. Ai, meu Deus. 11, ao que respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado leva cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Me diga aqui, seus fariseuzinhos. Logo, é isso, tu não sabes fazer o bem. Então disse o homem, estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Eu fico imaginando, amados. Eu fico imaginando a cena. Eu, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena, porque eu vou criando, desde criança eu só fico quando eu leio as coisas. Eu vou criando, né, na minha mente, como é que está a situação. E depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu faço a mesma coisa, né? E nessa passagem foi assim, na hora que eu estava estudando. Vem o homem com a mão ressequida. Imagina a mão ressequida do homem, né? Toda atrofiada. Nunca que minha mão, né? Nunca. Aí eu encontro Jesus! E é sábado. Eu Senhor. Aí Jesus vem aqui, querido. Aí vem os fariseus. Mas aqui, Jesus, o que o senhor vai fazer? Hoje é sábado, aí não esquece. Pois não, seus fariseuzinhos. Não, porque eu estou querendo curar. Não, mas a gente só deu espiga. Tudo bem, concordamos. Mas agora curar, Senhor. Aí eu fico imaginando, Jesus, por favor, o senhor morre aqui, né? Fica aqui um pouquinho claro, porque eu vou bater um papo com o cidadão que ele está lá de trás, já vem enchendo a paciência, que eu estou dando de comer lá para os outros lá, né? Agora eles não querem deixar de curar, não morre aqui. Fica quietinho, que eu vou. Os caras não entenderam ainda. Vem aqui, filho. Então aí pega e fala tudo isso para o caminho de ler. Aí ele fica assim, acho que pode curar também, né? Então tá bom, ainda bem que o senhor foi embora, mas vem aqui agora. Está sarado, curado. Tem sua mão, tá? Beleza. E ele fica feliz. Poxa, ele tem que estar lá, mas o ministério dele de ensino, de cura, de instrução, de tudo, para ficar atendendo esses da pá virada.
Olha a paciência de Jesus Cristo. Nós temos que imitá-lo, porque às vezes tem umas pessoas, né, com a gente. Olha, eu vou confessar para você que na paciência, assim, a manifestação do fruto do Espírito, tá? Ultimamente eu estou meio assim, tenho ornar demais, enche o furo, porque eu posso suportar. O senhor vai fazer isso, eu tenho certeza disso. Porque tem um pessoalzinho de plantão que fala, você crê? Eu creio sim, querido. E aí, qual o problema? Se você não crê, fica no seu quadradinho, eu fico no meu. Certo? Cada um no seu quadrado. Você não crê? Fica no seu quadradinho insignificante. Que eu vou ficar no meu valoroso. Que eu sei quem é meu pai. Eu sei qual é o meu valor. Eu sei o que Deus vai fazer por mim e faz. Poucos se dão conta. E eu vou falar uma coisa que agora, para ficar gravado para a eternidade. Poucos se dão conta, inclusive crentes, do quanto Deus te concede de graça, misericórdia, milagre, manifestações, de alegria, de paz. E a gente ainda tem uma boca murmurante. Olha um pouquinho só para trás e vê como Deus já fez, mas olha também para frente, na fé de quanto Deus ainda te fará, porque você crê que Ele realmente faz. Realmente faz. Eu, essa semana, o que teve de gente chegou para mim reclamando da vida, reclamando que as pessoas têm dois braços, duas pernas, cabelo pensante, gente com carne, gente sem carne, gente com comida, sem comida, mas todos reclamando. Eu falei, para! Meu Deus! E a maioria era crente. Eu preparei aqui para finalizar, né? Não vou ler, mas é uma passagem que me fala muito o coração do valor que nós temos, né? Porque o título da mensagem é esse, qual é o seu valor, você sabe? Que está em Lucas. Depois você em casa com cuidado, né? Eu já inclusive preguei sobre essa passagem, mas eu vou só falar, né? E às vezes eu faço menção dela também, Lucas 10, 30 a 37. Onde Jesus aqui também critica esse pessoal todo de plantão que mais atrapalha do que ajuda. Nós temos essas pessoas, amados, nas nossas famílias, nós temos essas pessoas dentro da igreja, nós temos essas pessoas dentro do nosso trabalho. Eu só fico assim, não vou dizer chateado, mas eu fico, também não é irritado, mas eu fico desconfortável, né, quando eu estou perto de pessoas assim, quando elas são crentes. Quando elas se dizem cristãs, protestantes, evangélicas. E quando é o mundo, a gente não descontou de 99%, né? Não conhece a palavra, então fala por ignorância, fala daquilo que não sabe, né? Mas, poxa, uma pessoa que frequenta a igreja, né? Uma pessoa que, poxa, louva a Deus, uma pessoa que está na casa de Deus, não é, né? Daqui, graças a Deus, não tem ninguém assim, mas a maioria dos crentes que eu conheço tem essa postura. Vamos lá, né? Mateus 10, 37, que diz assim, Lucas 10, 30 a 37. Eu só não vou ler, tá? Porque já chegou aqui ao final praticamente da mensagem. Diz que certo homem, aqui Deus não dá nome para ninguém, que é para ninguém ficar, né? Mal na fita. Aí ele diz que um certo homem foi pego de surpresa, né? Por salteadores, por roubadores, e acabaram com o homem, né? Porque eles queriam os valores do homem, e aí bateram nele, jogaram ele no chão. A Bíblia diz que ele ficou semi-morto, ou seja, praticamente morreu, mas não chegou a morrer. E aí nós somos sacerdotes, olha os sacerdotes que se dizem sacerdotes, né? E a Bíblia diz que ele passou de largo. Largo significa passou longe. Ele viu a pessoa lá agonizando, pedindo ajuda, lá todo, né, retorcido no chão, tinha acabado de ser assaltado, e o sacerdote passou de largo. Deus colocou o sacerdote aqui para não dizer, foi um padre, foi um pastor, não, foi um rabino, não, foi um budista, não. Foi um sacerdote, alguém que tem valores espirituais, tá? Ou pelo menos deveria ter, né? Aqui no caso não teve. Depois passou quem? Um levita. Levita, amados, é um sacerdócio de adoração. Uma pessoa voltada para o amor manifestado por meio de louvor, por meio de atitudes boas, saudáveis. Essa pessoa também passou longe, de largo. E aí, um certo samaritano, está vendo como Deus é um certo homem, um
sacerdote, um levita, e aí ele diz um samaritano. Só que quando Deus fala samaritano, ele está dando ali uma classe que era marginalizada. O samaritano é o mestiço do judeu, né? E o judeu não se dá com o samaritano, né? É um mestiço. E foi exatamente um mestiço que é colocado à margem, excluído, que diz que ama o seu próximo, né? Que vai lá e ajuda. E olha, só houve ajuda porque aquela pessoa que sofreu o roubo, né, era um filho de Deus. E Deus providenciou um outro filho para cuidar do outro filho. Por que eu coloquei essa passagem aqui? Ela tem muitos significados, muitas. Dá para extrair muita coisa que Deus aqui toca no Espírito para a gente poder falar, né, para outras pessoas e tudo mais. Mas eu tirei uma daqui para que hoje fazer o fechamento dessa que qual é o seu valor, você sabe? Que é o seguinte: Deus movimenta todos os seus para nos favorecer. Tá? Então, se você sair hoje com essa ideia formada, né, de que Deus movimenta os céus se for necessário, movimenta governos, movimenta reis, quantas e quantas não são as passagens na Bíblia onde a pessoa estava sozinha e Deus favoreceu por meio de reinados ímpios uma pessoa. Uma. Quem que vocês podem citar aqui? José do Egito foi um. Sozinho na masmorra, na prisão, sofrendo, foi ali envergonhado, humilhado, na situação que estava, não envergonhado na sua reputação, no honra, tá? Mas Deus colocou o governo inteiro de Faraó, o Egito inteiro, e colocou esse homem por cabeça. Olha o valor de José. Você não tem nada de diferente de José. Daniel. Preguei Daniel domingo. Daniel, amados. Um homem de Deus, num governo totalmente ímpio, cruel, favorecido pelo rei. E os seus 3 colegas também, né? Sadraque, Mesaque, Abednego. Vamos mais aí, a gente tem tantos. Esther, amados, foi colocada por honra. Né? Pega Noemi, pega Ruth, pega Maria. Olha quantas pessoas Deus não pinça na Bíblia. E às vezes parece que elas estão sozinhas, esquecidas. E Deus fala: não, você tem valor em você, eu escolhi você. Agora você precisa ter a convicção, você precisa ter a certeza desse valor que você tem. Porque não adianta eu pregar aqui hoje que você tem valor, se você sabe ou não sabe, e você não sair daqui hoje cônscio, certo, com a convicção de que você realmente tem valor. E que Deus pode fazer de você um José, uma Ruth, pode fazer de você uma Maria, pode fazer de você um Davi. Não é verdade? Amém? Vamos nos colocar em pé? E aí, Mateus?